Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido irmão, meu querido amigo, que chega até nós pelo canal da 23ª Igreja Batista em Mesquita. É muito bom ter você conosco, é muito bom que nós possamos estar compartilhando a palavra de Deus, é muito bom que mesmo nesses momentos difíceis nós possamos dessa maneira diferente nos comunicarmos. E agora, no limiar, mais do que nunca, agora sim, no limiar do retorno às nossas atividades, né? Guardem isso, meus queridos irmãos. Nós estamos já no limiar do retorno às nossas atividades. Eu queria conversar com vocês sobre quais são as nossas reais motivações para irmos à igreja. Por que a gente sai de casa? Por que a gente gasta o nosso tempo indo à igreja? E eu queria conversar com vocês sobre isso hoje. E para embasar essa conversa, eu queria usar um texto bíblico que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, o verso 14. Olha só o que o apóstolo diz. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Nesse momento que a gente está vivendo experiências novíssimas em relação à nossa espiritualidade e também em relação à nossa vivência comunitária como igreja, o ato e a iminência de voltarmos a nos reunir precisa ser ressignificado. Ele precisa encontrar novas motivações. Ele precisa passar por um processo de melhora. Ele precisa ser aparado, ele precisa ter tanto as motivações corretas quanto as expectativas apropriadas. Nessa conversa de hoje, a gente vai falar sobre as possíveis motivações que levam os crentes a ir à igreja ou realizar qualquer trabalho cristão. E, infelizmente, muitas delas a gente precisa repensar. A primeira delas, e eu coloquei algumas motivações, no meu entender, em ordem crescente. Vocês vão entender. A primeira delas é muito interessante, que é a seguinte: eu quero fazer a minha igreja bonita. Eu quero fazer com que eu quero trabalhar para que minha igreja seja muito bonitinha, para que esteja tudo muito bem. Eu quero montar como se fosse um presépiozinho e deixar ele bonitinho lá. Essa, meus queridos, é até uma motivação altruísta, que pensa para fora de si. Mas ela ainda está na direção errada. Mesmo que isso seja importante, e é importante, a gente deve colocar ele no lugar que ele pertence. A gente não deve dar a ele maior importância do que ele realmente tem. Existem coisas muito mais importantes na vida de uma comunidade de fé. Segundo motivo que talvez nos leve, infelizmente, a ir à igreja é mostrar uma roupa nova. Olha, irmãos, se vocês soubessem como isso... Parece ridículo sendo falado assim, mas se vocês soubessem como isso acontece,
Se vocês soubessem como sem perceber, às vezes a gente faz isso, a gente precisa deixar de passar a mão pelas nossas cabeças mesmo porque a gente faz isso. E essa motivação já começa a ser uma motivação egocêntrica, já começa a ser uma motivação centrada no próprio umbigo. E apesar de parecer inofensiva, apesar de parecer bobinha, ela revela a completa ausência de profundidade no conhecimento da real motivação do que nos leva a nos unir como o corpo de Cristo. É absolutamente banal. E toda vez que a gente for tentado a isso, a gente precisa resistir. E aí vem outra, que vai aumentando em nível de intensidade. Tem gente que vai para a igreja para vigiar o irmão. E aí, meu querido, a coisa começa a ficar mais séria. Eu chamo isso do egocentrismo misturado com a ausência completa de simancol. Quando a gente é tentado a isso, normalmente a gente costuma esquecer completamente que cuidar da própria vida já dá trabalho suficiente para uma boa canseira. E esse sintoma, normalmente, ele tem como motivação, ele tem como estopim a próxima coisa da qual a gente vai falar. Mas vigiar a vida de ninguém não é trabalho nosso. Vigiar a vida de ninguém não é trabalho nosso. A gente pode, levado pelo Espírito Santo de Deus, no momento mais apropriado, no momento em que a gente transmita, a gente saiba que está transmitindo o desejo de ajudar, conversar com algum irmão. E o próximo motivo, que é o estopim do vigiar alguém, é mostrar a espiritualidade, mostrar que eu sou mais espiritual do que alguém. E aí, meus queridos, nesse momento é que as coisas ficam bastante confusas. Porque aí, nesse ponto, o egocentrismo acha que tem base espiritual para agir. E olha, quando isso se estabelece, quando isso acontece, não tem ninguém que detenha. Até que o próprio Espírito Santo trabalhe no coração dessa pessoa, não tem nada que o possa deter de querer mostrar que é mais espiritual, vigiando a vida dos outros. O verdadeiro sentido, meus queridos, do porquê nós nos reunimos sempre foi e sempre será a boa nova, o Evangelho de Jesus Cristo, que se revela a todos nós e que nos coloca a todos no mesmo lugar, separados de Deus. Separados de Deus pelas nossas ofensas e pecados. Esse Evangelho nos chama igualmente a todos para uma redenção completamente imerecida, por graça graciosa. E esse mesmo Evangelho nos dá a todos a mesma missão, respeitando a multiforme graça de Jesus Cristo. A missão que se resume em viver para Cristo em toda a largueza da nossa vida. É isso que nos deve motivar a nos reunirmos, a buscarmos o Espírito Santo, a buscarmos Jesus no rosto do nosso irmão. Que o nosso Senhor
nos mostre sempre as motivações corretas para estarmos diante dele, juntamente com os nossos irmãos nessa caminhada, enquanto ele assim permitir. Gostaria de orar com você. Senhor Deus nosso, dono das nossas vidas, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, pela atuação do Teu Espírito, que nos corrige, que nos conforta, mas também que nos corrige, que nos convence do nosso pecado, da Tua justiça e do Teu juízo. Muito obrigado, Senhor, porque estamos passando por momentos difíceis, mas esses momentos redundarão em graça e em glória para o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque se aproxima o momento de nos encontrarmos. Muito obrigado, Senhor, porque aprendemos e vamos nos encontrar de forma diferente. Precisamos de melhores motivações, precisamos de melhores expectativas para nos encontrarmos em Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por nos alertar quanto a isso. Toma as nossas vidas. Na verdade, Senhor, continua a tomar as nossas vidas em Tuas mãos. Continua, Senhor, a nos guiar e a nos proteger, tanto individualmente como enquanto corpo de Cristo aqui nessa terra. Perdoa os nossos pecados. Precisamos do Teu perdão, da Tua graça e das Tuas misericórdias sempre. Oramos a Ti, não baseados em qualquer mérito nosso, mas fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, que o nosso Senhor seja o ponto focal para onde olhamos sempre, também nos momentos das nossas reuniões, mas nas nossas vidas todas. E que o Senhor nos dê uma semana abençoada e abençoadora. E lembre-se, o tamanho da nossa obra depende daquilo que eu fizer por ela. Que Deus nos abençoe.